Voltamos com a nossa conversa com o ex-presidente da Câmara, ex-vereador Marino Faria. Bom, Marino, agora vamos falar das campanhas, né, que o senhor participou. Legal. A primeira delas foi em 88, né? O senhor candidato a vereador pelo PTB, apoiando a Delma. Isso. Nossa primeira campanha foi em 88. Então, como eu já disse, eu me filiei a convite do BN, BSL, e na verdade eu não entendia nada de política. Né? Na verdade era essa. E também conhecia muito pouca gente aqui em Jacareí, e muito pouca gente me conhecia. E não tinha recurso também. Né? Não tinha recurso. Tinha a campanha do Demésio, por exemplo, era uma campanha astronômica, né? O Telmo era o prefeito, e o Dr. Telmo era o prefeito, e o Demésio era o vice, e só ele tinha dinheiro. Então a gente não tinha muito o que fazer, mas fizemos uma campanha bastante humilde. Acho que eu tive 167 votos, fiquei feliz na época, né? Enfim, teve vereador eleito com 300 votos, quer dizer, então não teve muito longe, não teve muito longe naquela época. Enfim, e aí foi até uma surpresa muito grande, né? Todo mundo achava que o Demésio ia ser o prefeito, outros achavam que a Delma corria por fora em segundo lugar. Chegou no dia da eleição, eu percebi que naquela época ainda tinha boca de urna, né? Eu percebia nas filas lá no Parque Santo Antônio, andando, o cara fazia, é o careca, é o careca, é o careca. E eu era o cara assim como eu, né? Sem cabelo nenhum. E aí eu comecei a perceber, no dia da eleição, comecei a perceber que a coisa estava diferente. E, na verdade, ele ganhou a eleição e as pessoas não sabem até hoje por quê e como. Cada um fala que foi uma coisa, né? Ele fez uma campanha muito corpo a corpo, né? Ele era muito carismático, eu fui vereador com ele, e gosto muito do Arouca, que Deus o tenha, né? Ele foi um cara muito bacana, honesto, sincero, entendeu? E ele fazia a campanha assim, de porta em porta, batendo, simplesinha, sem dinheiro, sem nada, na eleição. E eu tive lá meus votos, mas foi uma experiência muito grande. E aí passou essa campanha, eu me situei enquanto pessoa, ideologicamente, politicamente. E aí, logo em seguida, veio a campanha do Lula presidente, em 90. 89, né? 89, isso. 89. E aí eu participei ativamente da campanha do Lula para presidente. Em 89, foi isso mesmo. Em 89. E a partir daí, em 90, eu me pedi filiação ao PT. E muitos petistas da época não me aceitavam no PT de jeito nenhum, porque eu tinha sido candidato pelo PTB, da direita, aquela... E hoje o PT é muito mais light, mas naquela época era radical, era sério. Tanto é que teve colegas de professores, eu não vou citar nome, mas teve colegas professores que entraram com recursos no PT estadual impedindo a minha candidatura. Eu tive que correr atrás do Gumercindo Milhomem, que era líder da POS no meu tempo, e que era deputado estadual, federal, constituinte, e para garantir a minha filiação no PT aqui em Jacareí. E aí conseguimos, mas nunca ninguém do PT confiava no Marino. Achava que o Marino se ganhasse a eleição, ia sair do PT. E aí veio a campanha de 92. Aí veio a campanha de 92, aí eu fui candidato a vereador. O Walter de Souza era o candidato a prefeito, né? Isso, o Valtinho candidato a prefeito. E aí já tive bastante votos. Aliás, eu tive a minha votação, e agradeço até hoje o Parque Santo Antônio. Eu tive 587 votos, 500 votos foi do Parque Santo Antônio. Nossa. Tito Márcio e Maria Helena. Porque eu fui o presidente de bairro lá, trabalhava na área da saúde lá, e lá nós fizemos campanha em todas as casas do Parque Santo Antônio, nós entramos dentro das casas. A campanha era assim, papelzinho na mão e olho a olho. Andando a pé, eu e minha esposa, mais 2 ou 3 companheiros lá do bairro. Então, foi a nossa primeira campanha lá, mas eu também não fui eleito em 92. Mas ficou como primeiro suplente, Fiquei né? como primeiro suplente. E o PT elegeu 2 vereadores, o Marco Aurélio e o Valmir do Meia Lua. Valmir do Meia Lua. E aí o Valmir passou 2 meses e saiu do PT. Aí a turma falava, se o Marino fosse eleito, também tinha saído do PT. Aí saiu os 2 do PT. Enfim, e aí o Marco Aurélio nunca me deu uma chance de assumir. Nos 4 anos de mandato, ele nunca me deu uma chance de assumir um dia a Câmara. Aí tudo bem, aí continuamos nosso trabalho. Em 96, eu dizia para as pessoas, né? Se não fosse eleito em 96, eu não seria mais candidato a vereador. E aí fizemos uma campanha já maior, o partido está mais organizado, e as pessoas sempre dizendo, se o Marino for eleito, vai sair do PT. Marino não é petista. Os petistas falavam isso. Mal sabiam eles. E eu estou lá firme, né, no meu propósito, na minha luta, junto com o povão. E aí fui eleito.
com 926 votos, acho que foi o segundo ou terceiro mais votado do PT na época. Foi o terceiro do PT e o oitavo no geral. No geral. Teve uma votação expressiva, 926 votos. O Parque Santo Antônio ainda em peso, ajudando. E aí, o senhor foi eleito a primeira vez em 96, sendo oposição ao governo do BSL, que foi um governo que terminou em frangalhos, né? Isso. Aliás, você vê como as coisas são, as coisas mudam. Eu entendo a política em 88, convite dele, e em 96 fui oposição a ele na prefeitura, aqui na Câmara, e tivemos embates homéricos. Né? E foi uma administração realmente muito infeliz. Eu até hoje gosto muito do Beni como pessoa, acho que ele é uma pessoa fantástica, mas aquela administração dela foi um horror. Foi o Armando Guller, o vice dele, que tinha sido vice do Walter de Souza antes, né? Souza, exato. Enfim, e aí fizemos um trabalho aqui muito bom. Era o senhor Marco Aurélio e quem que era o outro do PT? O Valtinho. Walter de Souza. Walter de Souza. E fizemos um trabalho muito, muito grande, entendeu? E, enfim, eu apresentei um grande número de projetos, trabalhei bastante. E em 2000, isso foi em 96. Em 2000, né, fui candidato novamente, o partido ainda mais estruturado, o partido crescendo, e os petistas de Jacareí de Marino vai sair do PT. Porque a gente tinha passado um mandato. O Marino não é petista, você vai sair do PT. Enfim, aí fui o mais votado do PT. Foi. Né? O segundo mais votado, só perdi para o Maurício Raca. Acho que 10 ou 15 votos de diferença. Foi. O senhor teve 2.452 votos. E o Maurício teve 2.000 alguma coisa também. Não foi diferença pouco. E, enfim, aí a gente já veio fortalecido. E foi uma eleição, assim, entre aspas, né? Foi uma eleição fácil para o PT, porque tava com o governo do BSL, né? Daquele jeito. Naquela época, Rodrigo, a administração do BSL foi muito ruim, né? E teve muitas dificuldades. E a cidade queria mudança, né? Então era hora de mudar, e esse era slow, então... E o PT elegeu 5 vereadores em 2000, 5 vereadores. 5 vereadores numa Câmara de 19. Eu acho que foi a última... De 13? De 13. De 13 já? Acho que foi a última vez que um partido conseguiu eleger 5 vereadores aqui. Depois nunca mais elegeu. Nunca mais elegeu. E aí eu fui escolhido entre o grupo lá, na definição nossa para ser o presidente da Câmara. Foi a primeira vez que o PT elegeu um presidente da Câmara. Né? Fiz uma administração aqui, acredito que bastante interessante. Contenção de gastos. Contenção também, de gastos. Eu não gastei nada que não tivesse que gastar. Não inventei obra, economizamos tudo, segurava o combustível de todo mundo, conversava com todo mundo. E eu sei que no final da nossa administração conseguimos, acho que pela primeira vez, a Câmara de Jacareí devolveu uma quantidade razoável de dinheiro para a prefeitura do orçamento nosso. Porque a Câmara, o Legislativo é assim, quando sobra dinheiro do 10º, o dinheiro é dos cofres públicos municipais. Então, nós devolvemos mais de 3 milhões de reais, conversei com o Marco Aurélio e indiquei algumas obras, inclusive, que fosse feito com aquele dinheiro, a área da saúde, principalmente, e graças a Deus o Marco Aurélio atendeu e encaminhou, e eu fiquei muito feliz com aquilo. A gente fez um trabalho muito bacana aqui. E outra, uma coisa que eu friso, assim, eu tenho às vezes o meu jeito de ser, assim, meio, vamos dizer assim, meio nojento, mas eu sou um cara muito conciliador. E eu consegui conquistar todos aqui. Pela primeira vez, não sei se depois disso alguma vez aconteceu, mas pela primeira vez foi eleito um presidente da Câmara aqui com todos os votos, dos 13 vereadores. Até o Pedro Mota, que era um opositor meu grande aqui, o querido Pedro Mota, se estiver nos ouvindo aí, um abraço para você. A gente tinha umas brigas homéricas aqui também com o Pedro Mota, até ele me votou em mim para presidente. Foi o único, acho que até hoje, que teve todos os votos para presidente. O senhor foi o primeiro biênio, 2001, 2002? 2001 e 2002. E depois foi o Adriano da Ótica, presidente, né? Foi o Adriano da Ótica, que é do nosso grupo também, né? Que é do PPS, do PPS, que estava coligado com a gente. Hoje é a Cidadania, né? Hoje eu não sei nem que partido ele está hoje, mas é um amigo nosso, gosto muito do Adriano também. E foi nesse mandato que o senhor, de 2000, que o senhor saiu para ser secretário de esporte ou não? Foi porque, na verdade, foi assim, o Marco Aurélio, quando assumiu a prefeitura, ele vinculou a Secretaria de Esporte com um departamento da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação. E tinha muitas críticas, eu mesmo fazia muitas críticas como professor de Educação Física, eu fazia muitas críticas dele sobre ele. Eu acho que tinha que ter a Secretaria de Esporte, a recreação. Acho que é importante. E aí, foi passando o tempo, ele entendeu e falou, Marinho, então eu convido você, dada a minha luta,
para retomar a Secretaria de Esporte, eu convido você, já no finalzinho quase do mandato dele, para você organizar. Você tem 6 meses para você organizar a Secretaria de Esporte para mim. Eu nomeei você secretário, você aceita? Eu falei, topei, topo. Eu fiquei lá 6 meses, porque em abril eu teria que sair para ser candidato, se eu quisesse ser candidato novamente, né? E em 6 meses a gente organizou a Secretaria de Esportes, e quando eu saí, deixei lá o Marcos, nosso querido Marco, um grande professor, no meu lugar lá na Secretaria, mas já com ela organizada. E quando o senhor saiu da Câmara, quem entrou no seu lugar, suplente? Foi a Eliana do Panorama ou não? Acho que foi a Eliana do Panorama. Foi, né? Isso, foi a Eliana do Panorama que assumiu na minha suplência aqui. A querida Eliana também, muito amiga nossa. Eu gosto muito da Eliana. Quer dizer, para resumir esse segundo mandato, o senhor foi eleito em 96 primeira vez, e a segunda vez foi em 2000, com aquela festa que o PT teve aqui em Jacareí, né, com 5 vereadores. Foi uma experiência importante o senhor ter sido vereador de oposição o primeiro mandato e depois situação no segundo, né? Muda tudo, né? Muda tudo. Aliás, não sei se é o momento, mas eu diria para você, a Câmara hoje, ela é muito diferente, porque em 2015, Eduardo Cunha, lá em Brasília, ele mudou lá para as emendas orçamentárias, nós sempre podemos fazer, sempre podíamos fazer, mas eram indicativas. E aí ele passou a ser impositivo em 2015, depois teve uma alteração em 2019, e hoje as emendas impositivas, na verdade, eu acho que fere a Constituição dos modos que ela está hoje estipulada. Porque hoje não são mais poderes, como é que fala? Poderes independentes, porém harmônicos, mas independentes. Porque quando fala que o Executivo realiza, o Legislativo faz leis e fiscaliza, o Judiciário, né, faz a parte da Justiça, na verdade hoje o Legislativo também está executando. Então perdeu a função do Legislativo, na verdade. No meu entendimento é isso. Agora, por outro lado, facilitou muito para o vereador ser reeleito, porque ele faz uma indicação impositiva no orçamento, ele faz construir uma obra, e ele diz, isso aqui foi eu que fiz, é totalmente diferente. Na nossa época, quando fui vereador, não tinha isso, não. Quer dizer, você fazia uma indicação, se o prefeito quisesse, ele atendia. Se não quisesse, ele não atendia. Mas, na verdade, quem fazia era ele, não era eu. Não era o vereador. E hoje, com as emendas impositivas, que eu acho que fere totalmente a Constituição, entendeu? Eu não estou dizendo que o vereador não possa fazer isso, mas então tem que mudar a Constituição. Porque do jeito que ela está inscrita hoje, os poderes não são independentes mais. Até o judiciário interfere muito, né? Essa tal judicialização que eu vejo aí é um absurdo. Que eu também acho que o judiciário interfere demais, o legislativo interfere no executivo, e o executivo ficou perdido. Perdeu toda a sua, vamos dizer assim, a sua potência, o seu ordenamento, seu direcionamento. Perdeu, né? Mas eu acho que quem perde com isso tudo é a sociedade. Tá certo, vamos fazer então a nossa segunda parada aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.